Capítulo 6 Decididamente do mal. Na manhã seguinte, 50 princesas agitavam-se pelo quinto andar, como se fosse o dia de seu casamento. No primeiro dia de aula, todas elas queriam causar a melhor impressão nos professores, nos garotos e em qualquer outra pessoa que pudesse conduzi-las ao felizes para sempre. Com o cisne cintilando nas camisolas, elas entravam e saíam dos quartos umas das outras, passando brilho nos lábios, arrumando os cabelos, pintando as unhas e deixando um rastro tão forte de perfume que as fadinhas desmaiaram e salpicaram o corredor como moscas mortas. Ainda assim, nenhuma delas parecia estar nem perto de ficar pronta e vestida e, de fato, quando o relógio bateu às 8 da manhã, sinalizando o início do café da manhã, nenhuma garota tinha se vestido. Café da manhã engorda mesmo, tranquilizou-as Beatrix. Rena colocou a cabeça no corredor. Alguém viu minha calcinha? Agatha certamente não tinha visto. Ela estava descendo em queda livre por um duto escuro, tentando lembrar-se de como havia encontrado a ponte do meio do caminho da primeira vez. Torre da Honra até o refúgio de João e Maria, depois até a coleção de empalhados de Merlin. Depois de aterrissar no pé de feijão, ela rastejou pela mal iluminada galeria do bem, até encontrar as portas atrás dos ursos empalhados. Ou seria a Torre da Honra até o refúgio de João e Maria depois até a Câmara de Cinderela. Ainda repensando a rota correta, ela abriu as portas para o salão das escadarias e abaixou-se. O saguão de vidro do palácio estava abarrotado de professores com vestidos e ternos coloridos, conversando antes das aulas. Ninfas de cabelos neon, trajes cor-de-rosa, véus brancos e luvas de renda azul flutuavam pelo vestíbulo, reabastecendo xícaras de chá e biscoitinhos confeitados, e espanando as fadinhas dos cubinhos de açúcar. Por trás das portas, Agatha espiou a escada com a palavra honra iluminada por altas janelas de vitrais, do outro lado da multidão. Como poderia passar por todos eles? Ela sentiu algo arranhar sua perna, virou-se e viu um rato roendo sua anágua. Agatha chutou o ratinho, que saiu rolando e parou dentro das patas de um gato empalhado. O rato deu um gritinho, depois viu que o gato estava morto. Ele lançou um olhar maldoso para Agatha e foi marchando para seu buraco na parede. Até os ratos daqui me detestam, ela suspirou, enquanto tentava salvar sua anágua. Seus dedos pararam quando ela passou-os pela renda rasgada. Talvez ela não devesse ter sido tão dura com aquele rato. Alguns momentos depois, uma ninfa miúda de véu de rendas largas passou correndo pela sala, rumo à escadaria da honra. Infelizmente, o véu deixou Agatha cega, e ela tropeçou em uma ninfa, que caiu em cima de uma professora, pela Santa Maria do Céu. Clarissa gemeu, encharcada de chá de ameixas secas. Enquanto professoras alarmadas secavam o vestido dela, Agatha deslizou por trás dos degraus da caridade. Essas ninfas realmente andam muito distraídas, Clarissa ralhou. Daqui a pouco elas vão derrubar uma das torres. A essa altura, Agatha já havia desaparecido para dentro da Torre da Honra e encontrado o caminho para subir ao refúgio de João e Maria, a ala de salas de aula do primeiro andar totalmente feitas de doce. Havia uma sala de palitos coloridos e balas de açúcar, que cintilava como uma mina de sal. Havia outra de marshmallows com cadeiras feitas de chocolate branco e mesas de pães de mel. Havia até uma sala feita de pirulitos que cobriam as paredes com as cores do arco-íris. Agatha ficou se perguntando como era possível que aquelas salas ficassem intactas, até que viu os dizeres que se estendiam pela parede do corredor, em balas de goma de cereja. A tentação é o caminho para o mal. Agatha comeu metade delas antes de passar apressada por duas professoras, que olharam curiosamente para seu véu, mas não a pararam. Devem ser manchas, ela ouviu uma delas cochichar, enquanto subia as escadas correndo de volta, mas não antes de roubar uma maçaneta de caramelo e um tapete de boas-vindas de balas carameladas, para completar seu café da manhã celestial. Quando correu das fadas no dia anterior, Agatha encontrou sem querer no telhado o jardim de cercas vivas esculpidas. Hoje ela poderia apreciar os animais empalhados, a coleção de empalhados de Merlin, como o mapa da escola a chamava. O jardim era repleto de recantos magnificamente esculpidos,
que contavam a lenda do rei Arthur em sequência. Arthur arrancando a espada da pedra, Arthur com os cavaleiros da távola redonda, Arthur no altar com Guinevere. Agatha pensou naquele menino pomposo do teatro, que todos disseram ser filho do rei Arthur. Como ele podia ver isso e não se sentir sufocado? Como podia sobreviver a essas comparações e expectativas? Pelo menos ele tinha a beleza a seu favor. Imagine se ele tivesse a minha aparência, ela riu com desdém. Teriam abandonado o bebê na floresta. A última escultura da sequência mostrava um lago e uma estátua bem grande de Arthur recebendo a Excalibur da Dama do Lago. Dessa vez, Agatha pulou na água de propósito e caiu por um portal secreto, completamente seco, que dava na ponte do meio do caminho. Apressou-se até o ponto central, onde começava a neblina, de mãos estendidas para o caso de a barreira surgir antes do que ela se lembrava. Enquanto atravessava a névoa, porém, suas mãos não conseguiam encontrá-la. Ela foi adentrando mais fundo na neblina. Tinha sumido. Agatha saiu correndo, o vento que batia no véu e tirava-o de seu rosto. Bum! Ela cambaleou para trás, morrendo de dor. Aparentemente, a barreira deslocava-se como queria. Evitando seu reflexo no brilho da barreira, ela tocou a parede invisível e sentiu sua superfície fria e dura. Subitamente, notou movimentos através da neblina, e viu duas pessoas passando pelo arco do mal para a ponte do meio do caminho. Agatha ficou sem ação. Ela não tinha tempo para voltar ao bem, e nenhum lugar na ponte onde se esconder. Dois professores, o belo professor do bem que sorrira para ela e um do mal, com espinhas no rosto, vinham atravessando a ponte, e passaram pela barreira sem nenhuma hesitação. Pendurada no corrimão de pedras acima do fosso, Agatha ficou ouvindo enquanto eles passavam, depois espiou por cima do beiral. Os dois estavam prestes a desaparecer dentro do bem, quando o homem bonito olhou para trás e sorriu. Agatha abaixou-se. O que foi, Auguste? Ela ouviu o professor do mal perguntar. Meus olhos estão me pregando peças, riu, enquanto adentravam as torres. Decididamente um louco, pensou Agatha. Instantes depois, ela estava diante da parede invisível mais uma vez. Como eles haviam passado? Procurou por uma beirada, mas não encontrou. Tentou chutar, mas era dura como aço. Olhando para cima, para a escola do mal, Agatha viu os lobos conduzindo os alunos escada abaixo. Ela ficaria inteiramente à vista se a neblina se dissipasse, mesmo que só um pouquinho. Dando um último chute na parede, recuou para o bem. E não volte. Agatha olhou para trás para ver quem tinha falado, mas tudo o que encontrou foi seu reflexo, de braços cruzados, na barreira. Ela revirou os olhos. Agora estou ouvindo coisas. Que ótimo! Ela virou-se na direção da torre e notou que seus braços pendiam ao lado do corpo, não estavam cruzados. Contorceu o rosto para o seu reflexo. Você acabou de falar? Seu reflexo limpou a garganta. O bem fica com o bem, o mal fica com o mal, volte para sua torre, antes que você se dê mal. Eu preciso passar, disse Agatha, com os olhos fixos no chão. O bem fica com o bem, o mal fica com o mal, volte para sua torre, antes que você se dê seriamente mal, tendo de lavar pratos após o jantar, ou perdendo a sala de embelezamento, ou até tudo isso se eu puder dar minha opinião. Eu preciso ver uma amiga, Agatha pressionou. O bem não tem amigos do outro lado, disse seu reflexo. Agatha ouviu um doce tilintar e virou-se, vendo o brilho de fadas no final da ponte. Como poderia superar a si mesma na esperteza? Como poderia encontrar uma fresta na própria armadura? Bem com bem. Mal com mal. Num lampejo, ela soube a resposta. E quanto a você, disse Agatha, ainda desviando o olhar. Você tem algum amigo? Seu reflexo ficou tenso. Não sei. Tenho. Agatha cerrou os dentes, e olhou dentro dos próprios olhos. Não, você é horrível demais para ter amigos.
Seu reflexo ficou triste. Decididamente do mal, disse ele, e desapareceu. Agatha estendeu a mão para tocar a barreira. Dessa vez a mão passou direto. Na hora em que a patrulha das fadas alcançou a ponte, a neblina já havia apagado o seu rastro. No instante em que Agatha pousou os pés no mal, teve a sensação de que ali era o seu lugar. Agachada atrás de uma estátua de uma bruxa careca e ossuda no saguão repleto de goteiras, olhou em volta, vendo o teto rachado, as paredes chamuscadas, as escadas serpenteadas, os corredores envoltos em sombras. Ela mesma não poderia ter elaborado nada melhor. Com o caminho livre de lobos, Agatha saiu sorrateiramente pelo corredor principal, olhando os retratos dos ex-alunos vilões. Ela sempre achou vilões mais empolgantes do que heróis. Eles tinham ambição, paixão. Faziam as histórias acontecer. Vilões não temiam a morte. Não, eles embrulhavam-se na morte como se ela fosse sua armadura. Enquanto inalava o cheiro de cemitério da escola, Agatha sentiu seu sangue correr nas veias. Assim como era para todos os vilões, a morte não a assustava. Fazia com que se sentisse viva. Ela subitamente ouviu um falatório atrás de uma parede. Um lobo apareceu, conduzindo um grupo de garotas para baixo pela escada dos vícios. Agatha ouviu-as falando sobre as primeiras aulas e captou as palavras corcunda, maldições, enfeiamento. Como aquelas garotas poderiam ficar mais horríveis? Agatha sentiu um rubor de vergonha. Vendo aquele desfile de corpos pálidos e rostos repugnantes, ela sabia que se encaixaria bem ali. Até os hobbies pretos desmazelados eram iguais aos que usava todos os dias em casa. Contudo, havia uma diferença entre ela e aqueles vilões. Suas bocas retorciam-se de amargura, seus olhos cintilavam de ódio, seus punhos fechavam-se de ira. Eles eram malvados, sem dúvida, e Agatha não se sentia nem um pouco malvada. Então lembrou-se das palavras de Sophie. Os diferentes geralmente revelam-se maus. O pânico tomou sua garganta. Foi por isso que a sombra não sequestrou uma segunda criança. O tempo todo eu estava destinada a estar aqui. As lágrimas arderam em seus olhos. Ela não queria ser como aquelas garotas. Não queria ser uma vilã. Queria encontrar sua amiga e ir para casa. Sem nenhuma ideia sobre por onde começar a procurar, Agatha aventurou-se por uma escadaria em cujo patamar estava escrita a palavra injúria. Lá em cima, o caminho dividia-se em duas trilhas de pedras. Ela ouviu vozes que vinham da esquerda, então disparou para a direita, por um corredor curtinho até um canto sem saída, com paredes cobertas de fuligem. Agatha encostou-se numa delas, petrificada, pois as vozes iam ficando cada vez mais altas, e depois ouviu algo render atrás dela. Não era uma parede, mas uma porta coberta de cinzas. Seu vestido tinha limpado o suficiente para revelar as letras vermelhas. A exposição do mal. Estava um breu lá dentro. Tossindo por causa do mofo e das teias de aranha, Agatha acendeu um fósforo. Se, por um lado, a galeria do bem era imaculada e vasta, a imensa sala do mal refletia uma sequência de derrotas ocorridas ao longo de 200 anos. Agatha examinou o uniforme desbotado de um menino que se tornou Rumpelstiltskin, uma moldura quebrada com o ensaio Moralidade do Assassino, escrito por uma futura bruxa, alguns corvos empalhados pendurados em paredes caindo aos pedaços, e uma vinha apodrecida de espinhos, que cegou um príncipe famoso, com a etiqueta Vera, de Além da Floresta. Agatha tinha visto seu rosto em posteres de desaparecidos, em Gavaldon. Trêmula, ela notou manchas coloridas na parede, e chegou o fósforo mais perto. Era um painel em um mural, como para sempre, nas Torres do Bem. Cada um dos 8 painéis mostrava um vilão de túnica preta deleitando-se em um inferno de poder infinito, voando através do fogo, com o corpo em transmutação, fracionando a alma, manipulando o espaço e o tempo. No alto do mural, estendendo-se do primeiro ao último painel, estavam as letras, em brasa. Nunca mais. Enquanto sempre sonhavam com amor e felicidade, os nunca buscavam um mundo de solidão e poder.
À medida que as visões sinistras gelavam seu coração, Agatha sentiu o choque da verdade. Eu sou uma nunca. Sua melhor amiga era uma sempre. Se elas não fossem logo para casa, Sophie veria a verdade. Ali elas não poderiam ser amigas. Ela viu a sombra de um focinho pela luz do fósforo. 2 sombras. 3. Bem na hora em que os lobos atacaram, Agatha pegou os espinhos de Vera e passou na cara deles. Os lobos rugiram, surpresos, e cambalearam para trás, dando a ela o tempo exato para correr até a porta. Ofegante, ela disparou pelo corredor e subiu as escadas, até que se viu no 2º andar do Salão da Injúria, procurando o nome de Sophie nas portas dos dormitórios, Vex e Brone, Hort e Ravan, FLYNT e Titã, andar dos meninos. Na hora em que ouviu uma porta se abrir, ela disparou escada acima até um sótão repleto de frascos lodosos, com dedos de sapo, pernas de lagarto, línguas de cachorro. Sua mãe estava certa. Quem poderia saber há quanto tempo aqueles frascos estavam ali? Ela ouviu um lobo subindo os degraus. Agatha saiu pela janela do sótão e ficou agarrada à calha. Raios explodiam de nuvens negras, ao mesmo tempo em que, do outro lado do lago, as torres do bem cintilavam sob o sol perfeito. Enquanto a tempestade encharcava seu vestido rosa, seus olhos seguiam a calha comprida e curva, lançando a água pela boca de 3 gárgulas de pedra, que sustentavam as vigas de bronze. Era sua única esperança. Ela subiu na calha, segurando-se firme nos trilhos escorregadios, e engatinhou de volta para a janela, sabendo que o lobo branco estava vindo. No entanto, ele não estava. Ele ficou olhando pela janela, com os braços peludos cruzados sobre a jaqueta vermelha. Há coisas piores que lobos, sabe? E foi embora, deixando-a pasma. O quê? O que pode ser pior que? Agatha protegeu os olhos e espiou pela visão embaçada, vendo a primeira gárgula de pedra bocejar e abrir suas asas de dragão. Depois, a segunda gárgula, com cabeça de cobra e tronco de leão, se mexeu com um estalo que pareceu um tiro. Depois, a terceira, 2 vezes maior que as outras, com uma cabeça chifruda de demônio, dorso de homem e rabo pontilhado de taxas, abriu as asas mais amplas do que a torre. Agatha ficou branca. Gárgulas. O que foi que o cão disse sobre as gárgulas? Eles olharam para ela, com olhos terrivelmente vermelhos, e ela se lembrou. Ordens para matar. Com um grito agudo coletivo, elas voaram de seus poleiros. Sem o suporte deles, a calha despencou, e ela mergulhou na água com um grito. A onda de chuva lançou-a por curvas e descidas estreitas, enquanto a calha solta balançava loucamente pela chuva. Agatha viu 2 gárgulas descerem bruscamente para pegá-la, porém, ela se desviou bem na hora. A terceira, o demônio chifrudo, ergueu-se e lançou fogo pelas narinas. Agatha agarrou-se à calha, e a bola de fogo bateu bem em sua frente, fazendo um rombo gigante na viga, e ela escorregou, passando pelo buraco. Uma força esmagadora empurrou-a por trás e a gárgula com asas de dragão agarrou sua perna, com garras afiadas, e ergueu-a no ar. Eu sou a Luna, Agatha berrou. A gárgula soltou-a, estarrecida. Veja, gritou Agatha, apontando o próprio rosto. Eu sou uma nunca. Dando uma rasante, a gárgula estudou seu rosto para ver se aquilo era verdade. Ela agarrou-a pelo pescoço, para dizer que não era. Agatha gritou, e enfiou o pé no buraco aberto pela bola de fogo, desviando a água para o olho do monstro. Ele cambaleou cegamente, sacudindo as garras para ela, e caiu pelo buraco, quebrando a asa na sacada abaixo deles. Agatha ficou agarrada ao beiral, lutando contra a terrível dor em sua perna. Com um grito agudo, de furar os tímpanos, a gárgula com cabeça de cobra entrou voando pela inundação e pegou-a, erguendo-a no ar. Na hora em que suas imensas mandíbulas abriram-se para devorá-la, Agatha enfiou o pé entre seus dentes, que se fecharam em suas botinas pretas. Confuso, o monstro soltou-a, Agatha aterrissou na calha inundada, e segurou-se na beirada. Socorro, ela gritou.
Se ela conseguisse se segurar, alguém a ouviria e viria socorrê-la. Socorro! As mãos dela escorregaram. Ela foi inclinando-se pelos tubos, deslizando até o último esguicho, onde a maior gárgula esperava, com seu chifre de diabo, mandíbulas abertas na saída do duto, como um túnel infernal. Agarrando-se pelas unhas, gorgolejando, Agatha tentou parar, mas a chuva lançava-a pelo duto em jorros torrenciais. Olhou para baixo e viu a gárgula soltando fogo pelas narinas, a chama entrando pelo tubo. Agatha abaixou-se na água para evitar ser cremada na hora, e voltou novamente à superfície, agarrando-se à borda, acima da última queda. A torrente de chuva seguinte a mandaria direto para a boca aberta da gárgula. Então ela lembrou-se de quando viu as gárgulas pela primeira vez, protegendo a calha, com a água jorrando de suas bocas. O que sai tem que entrar. Ouviu a próxima onda vindo por trás dela. Com uma prece silenciosa, Agatha soltou-se e caiu nas mandíbulas enfumaçadas do demônio. Assim que o fogo e os dentes envolveram-na, a chuva irrompeu atrás dela, lançando-a para fora pelo buraco na garganta da gárgula, rumo ao céu cinzento. Ela deu uma olhada para trás, para a gárgula engasgada, e soltou um grito de alívio, que se transformou em terror quando viu que estava em queda livre. Através da neblina, Agatha vislumbrou uma parede cheia de espetos prestes a furá-la, e uma janela aberta abaixo dela. Ela enrolou-se formando uma bola, passou por pouco pelos espetos, e despencou de barriga para baixo, encharcada, tossindo água, no sexto andar do Salão da Malícia. Eu achei que as gárgulas fossem decorativas, ela disse. Segurando a perna, Agatha foi mancando até o dormitório, em busca de sinais de Sophie. Na hora em que ia começar a bater nas portas, ela viu uma delas, no fim do corredor, pintada com a caricatura de uma princesa loura, coberta com borrões de tinta, com as palavras fracassada, leitora, admiradora de sempre. Agatha bateu com força. Sophie. Sou eu. Portas começaram a abrir-se na outra ponta do corredor. Agatha bateu com mais força. Sophie. Garotas de uniformes pretos começaram a surgir de seus quartos. Agatha sacudiu a maçaneta da porta de Sophie e investiu contra ela, mas a porta não abria. Na hora em que as garotas nunca voltaram-se, prontas para descobrir a intrusa de rosa, Agatha deu um impulso e jogou-se contra a porta pichada do quarto 66, que se escancarou e bateu, fechando-se atrás dela. Você não faz ideia do que eu passei para chegar aqui. Ela parou. Sophie estava agachada sobre uma poça d'água no chão, cantando, enquanto passava blues olhando para seu reflexo. Sou uma linda princesa, de se admirar, esperando um príncipe, para comigo casar. As 3 colegas de quarto e 3 ratos observavam do lado oposto, todos boquiabertos de choque. Esther ergueu os olhos para Agatha. Ela inundou nosso chão. Para passar maquiagem, disse a Nadil. Quem poderia ouvir algo mais cruel? Dot fez uma careta. Incluindo a canção. Meu rosto está direito? Perguntou Sophie, estreitando os olhos para a poça. Não posso ir para a aula parecendo uma palhaça. Seus olhos desviaram-se. Agatha, querida. Já não era sem tempo que você recuperasse a razão. Sua aula de enfeiamento começa em 2 minutos, e você não vai querer causar uma má primeira impressão. Agatha encarou-a. Claro, disse Sophie, levantando-se. Nós temos que trocar de roupas, primeiro. Venha, vamos resolver isso. Você não vai para a aula, querida, disse Agatha, ficando vermelha. Nós vamos à torre do diretor da escola agora mesmo, antes que fiquemos presas aqui para sempre. Não seja tola, disse Sophie, puxando o vestido de Agatha. Não podemos invadir a torre de alguém em plena luz do dia. E se você for para casa, deve me dar suas roupas agora de qualquer maneira, para que eu não perca nenhum dever. Agatha afastou-a para longe. Pronto, acabou. Agora, ouça. Você vai se enturmar bem aqui, Sophie sorriu, estudando Agatha ao lado de suas companheiras de quarto.
Ágata perdeu o fervor. Porque eu sou horrível. Ora, pelo amor de Deus, Ágata, olhe para este lugar, disse Sophie. Você gosta de penumbras e maldições. Gosta de sofrimento e infelicidade e, coisas queimadas. Você será feliz aqui. Nós concordamos, disse uma voz atrás de Ágata, e ela virou-se, surpresa. Venha você viver aqui, Esther disse a ela. E ela se afoga no lago. Dot olhou Sophie de cara feia, ainda magoada por sua zombaria na cerimônia de boas-vindas. Nós gostamos de você desde o primeiro instante em que a vimos, disse Anadil, com a voz cantarolada, enquanto os ratinhos lambiam os pés de Ágata. Seu lugar é aqui conosco, disse Esther, enquanto ela, Anadil e Dot circundavam Ágata, cuja cabeça girava de uma para outra, alternando-se entre o trio de vilãs. Será que elas realmente queriam ser suas amigas? Será que Sophie estava certa? Será que ser uma vilã a tornaria feliz? O estômago de Ágata revirava-se. Ela não queria ser do mal. Não com Sophie sendo do bem. Elas precisavam deixar aquele lugar antes que ele as arruinasse. Não vou deixar você, ela gritou para Sophie, afastando-se. Ninguém está lhe pedindo para me deixar, Ágata, disse Sophie, séria. Só estamos pedindo que você deixe suas roupas. Não, Ágata gritou. Não vamos trocar nossas roupas. Não vamos trocar os quartos. Não vamos trocar de escola. Sophie e Esther trocaram um olhar furtivo. Nós vamos para casa, Ágata disse com um nó na garganta. Podemos ser amigas lá, no mesmo lado, nada de bem, nada de mal. Seremos felizes para sempre. Sophie e Esther agarram-na. Dot e Anadil tiraram o vestido rosa do corpo de Ágata, e as quatro enfiaram o robe preto de Sophie em seu lugar. Dançando em seu novo vestido rosa, Sophie escancarou a porta. Adeus, mal. Olá, amor. Ágata cambaleou e ficou em pé, olhando para baixo, para o saco preto pútrido, exatamente como ela gostava. E tudo está certo no mundo, Esther suspirou. Realmente, eu não sei como você pôde ser amiga desse trambolho. Volte aqui, Ágata berrou, segurando Sophie, de rosa, em meio à horda de preto no corredor. Chocadas por ver uma sempre entre elas, as nunca circundaram Sophie, e começaram a bater nela na altura da cabeça, com livros, bolsas e sapatos. Não. Ela é uma de nós. Todas as nunca voltaram-se para Hort, na escada, incluindo Sophie, pasma. Hort apontou para Ágata, de preto. Aquela é a sempre. As nunca soltaram um novo grito de guerra e cercaram Ágata, enquanto Sophie empurrava Hort e fugia escada abaixo. Ágata conseguiu livrar-se do corredor polonês com alguns chutes bem dados, e deslizou pelo corrimão para deter Sophie. Avistando-a, ela seguiu por um corredor estreito, e estendeu a mão para agarrá-la pela gola rosa, mas Sophie dobrou uma esquina, subiu alguns degraus correndo, e fugiu para o primeiro andar. Ágata desviou-se para um canto sem saída, e viu Sophie pular. Magicamente através de uma parede respingada de sangue onde estava escrito proibido para alunos, e pulou através do portal, logo atrás dela. E aterrissou no final da ponte do meio do caminho, no lado do mal. Foi aí, porém, que a perseguição terminou, pois Sophie estava longe demais na área do bem para ser alcançada. Através da neblina, Ágata podia vê-la, radiante de alegria. Ágata, ele é filho do rei Arthur, disse Sophie. Um príncipe de verdade. Mas, o que eu digo a ele? Como mostro a ele que sou a escolhida? Ágata tentou esconder sua mágoa. Você me deixaria aqui, sozinha? O rosto de Sophie abrandou-se. Por favor, não se preocupe, Ágata. Agora tudo está perfeito, ela disse, delicadamente. Ainda seremos amigas. Apenas em escolas diferentes, como planejamos. Ninguém pode impedir que sejamos amigas, pode? Ágata ficou olhando o belo sorriso de Sophie e acreditou nela.
Entretanto, de repente, o sorriso de sua amiga desapareceu. No seu corpo, o vestido rosa apodreceu magicamente, e tornou-se preto. De repente, Sophie estava com seu velho uniforme largo, com o cisne reluzindo sobre o coração. Ela olhou para cima e engasgou. Do outro lado da ponte, a túnica negra de Agatha ficou rosa novamente. As duas meninas olharam-se, chocadas. De repente, sombras cobriram Sophie, e Agatha virou-se rapidamente. A onda gigantesca erguia-se acima dela, e a água formava um laço tremulante. Antes que pudesse correr, o laço envolveu-a e arrastou-a para o outro lado da baía, rumo à luz do sol. Sophie correu para a beira sombria da ponte e gritou, lamentando a injustiça. A onda lentamente ergueu-se novamente sobre ela, mas dessa vez a água não tremulou. Com um rugido bélico, ela jogou Sophie de volta na escola do mal, diretamente de volta às suas aulas.